Eu penso em tratamento expectante. Pode ser também. Mas quem foi que falou? Vai me dando o nome Isaac. Oi, Isaac. Isaac. Tudo bem? Quanto tempo, hein? Tudo não. Saudade de você. Também. Enfim, antes de eu iniciar, eu acho que é super pertinente e útil nós fazermos relembrar alguns assuntos. Primeiro, nós vimos a evolução da cárie, não é isso? De acordo com o quê? O Sistema Internacional de Detecção de Cárie, eu não posso dar um diagnóstico aleatório, né? Tem pessoas que estudam e que denominou, preconizou uma determinada forma para a gente fechar diagnóstico, né? Então, nós vimos a evolução da cárie e aí nós temos o código de acordo com o ICD-AS. E aí, o que é que nós vimos lá? Que temos a história natural da doença cárie, como é que ela processa, né? Como é que acontece o processamento da lesão de cárie, tá? Eu sei que nessa imagem eu tenho uma lesão de cárie na oclusal e o que é que eu preciso para fechar diagnóstico? Me diga aí, vocês já viram. Para que eu possa dar um bom diagnóstico para meu paciente, eu preciso de quê? Radiografar. Isso. Antes da radiografia, Malu, é Malu? Isso, Pro. Eu já estou gravando pela. Antes da radiografia, eu vou precisar o quê? Fazer uma boa anamnese, né? Anamnese ou do programa, a gente não pode pular essa fase. Isso. E aí, eu vou fazer uma radiografia para fechar o diagnóstico para ver qual o tamanho da minha profundidade da lesão de cárie. Até aí, tá tudo ok? Hein? Sim. Tá. Pronto, perfeito. Aí, eu tenho alguns conceitos para o quê? Para o tratamento de lesão de cárie. Eu vou fazer a prevenção, eu posso fazer a interpretação precoce, eu posso usar floretos, né? E a restauração conservadora. No último caso, é o que? A extração, né? Fazer o tratamento endodôntico, né? Se tiver possibilidade, mas no último grau é extrair um dente, tá? E aí depois só pensando numa reabilitação, ou com implante, ou com uma prótese, tá? Aí tem alguns estudos que eles preconizam o quê? Eu falei para vocês que para fazer a remoção total do tecido cariado, né? Mas tem alguns estudos de pessoas renomadas, que têm estudos há muitos e muitos anos que pesquisam isso, que é possível você fazer uma remoção parcial do tecido cariado. Aí, quando eu falo isso, eu penso em quê? Eu tenho uma lesão de cárie, né? E o que que eu posso fazer? Hein? Eu preciso ver qual é a extensão da minha lesão e eu posso fazer a remoção seletiva do tecido cariado, deixando bem claro que precisamos ter alguns critérios para isso ser feito, tá? Então, nós vimos a cárie. Depois da cárie, nós vimos o quê? CIV, cimento de ionômero de vidro. O que é isso? É o quê? O ionômero, que é o quê? A presença de íons, o polímero e o quê? O vidro são as partículas de vidro. Tudo ok aí? No cimento de ionômero de vidro, o que que eu tenho? Eu tenho, só recapitulando que nós vimos isso. No CIV, eu tenho o pó, eu tenho o líquido. E no líquido, eu tenho cimento de fosfato de zinco e eu tenho o quê? O cimento de poliacrílico. No pó, eu posso encontrar o quê? Óxido de zinco, óxido de alumínio e o quê? E magnésio. E no líquido, ácido poliacrílico, ácido itacônico, ácido tartânico, tá?
E o que que eu tenho nesse cimento de ionômero de vidro? Eu vou ter a resistência, eu vou ter rigidez e eu vou ter liberação de flúor. Eu vou observar que o meu cimento de ionômero de vidro precisa ter uma boa adesão e ele ser o quê? Biocompatível. Tudo ok? O que mais que eu vi no cimento de ionômero de vidro? Eu pensei o quê? Que quais são as principais indicações? Eu indico o cimento de ionômero para quê? Para selamento de cicatrículas e fissuras, para o quê? Classe 1, conservadoras, classe 2, tipo túnel, que é o slot horizontal, classe 3, classe 5, lesões cariosas, e o que mais? Eu posso usar ele para a classe 5, erosão, abrasão e o que? A bifração. O que mais que eu indico o CIV? Para proteção, que vocês falaram, né? Proteção pulpar, proteção em forramento, para restauração em dentes descidos, para o quê? Núcleo de preenchimento, o que mais? Cimentação de coroas parciais, totais, e o que? Prótese fixa, eu posso usar o CIV. E para cimentação de bandas ortodônticas e para cimentação endodôntica. Todo mundo aí até aí, ok? Quem está comigo aí? Ok, pronto. Tudo ok, Fran. Ótimo. E eu também falei para vocês que tem vários tipos de CIV. Eu tenho o CIV tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. E eu indico eles para quê? Cada cimento de ionômero de vidro, ele tem a sua indicação. Por mais que ele tenha essas indicações para todas essas necessidades, mas depende também do meu tipo de cimento de ionômero de vidro, tá? Pronto. Aí eu também falei para vocês que é de suma importância que tem tem o quê? Como é que eu encontro na forma comercial? Eu encontro ele em 2 frascos, que é o quê? O líquido e o pó. Eu posso encontrar ele em cápsulas. Eu posso encontrar em quê? Em pasta. Tá? O CIV, ele tem o quê de positivo? Ele tem a liberação de flúor, né? Por que que ele é de suma importância no uso odontológico? Lembra que naquela época, era logo quando lançou, que eu falei para vocês, era chamado de quê? De material milagroso. E ele é o quê? Ele é importante para a inibição da o quê? Da desmineralização dentinária. Durante o quê? O processo cariostático, o processo de cárie. Outra coisa, o flúor, ele tem uma carga. Então, quando ele é exposto ao quê? A dentifrícios fluoretado, a água fluoretada, a tudo que tenha flúor na sua composição, ele é recarregado. Ele libera o flúor de forma prolongada. Então, ótimo. Lembrando que no CIV eu tenho o quê? Eu tenho a inserção, eu tenho a proporção, a manipulação a proporção, manipulação, proteção e inserção. Tá, beleza. Eu tenho o cimento de ionômero de vidro, agora como é que eu vou inserir na minha cavidade? Eu vou fazer a parte de manipulação. O que é que a literatura preconiza? Que é o pó e o líquido, se for dessas duas partes. E o que é que eu vou usar? Uma espátula de plástica ou uma espátula de metal, tá? Mas sendo que o é mais indicado é a plástica, tá? Outra coisa, ionômero é o quê? Ela faz aglutinação, para que vocês lembrem. Aglutinar é diferente de espatular. O que mais que de suma importância para o CIV é que ocorre a cinese
e o que? A embebição. Quando eu falo que ocorre a embebição depois da manipulação, que vocês lembram que está disponível no portal, tem um vídeo e tem alguns artigos disponíveis de caráter de aprendizado, para que vocês possam ler e evoluir mais com o conhecimento. Aí eu vou observar o quê? Quando eu falo em embebição, ocorre o quê? Uma perda de translucidez, ao quê? A desintegração da estrutura de superfície, a rugosidade, o que mais pode ocorrer de alterações dimensionais e alterações de cor e redução da sua propriedade mecânica. Quando eu não faço o processo de acordo com o fabricante, pode ocorrer falhas no meu processo. Lembra que eu falei para vocês, o aspecto do cimento de anômera de vidro é meio brilhoso. E quando eu falo em cinese, é o quê? Eu vejo que o ajuste da restauração sem irrigação. Então, eu não posso ter o ambiente molhado para eu introduzir o meu cimento de anômero de vidro. E eu posso também fazer o quê? Ajuste com os instrumentos manuais, com espátula de inserção, para que eu possa fazer o ajuste. Aqui é o quê? É para que a gente não esqueça que os cimentos de anômero de vidro faz a liberação de flúor. E o que lembra que eu falei para vocês que pode usar vaselina ou pode usar adesivo ou esmalte incolor. Mas pensando o quê? Nesse caso, depois que eu introduzi na cavidade, chequei a oclusão, beleza. Mas eu falo para vocês também que eu posso usar uma vaselina. Então, eu preciso ficar atenta para saber em qual momento eu vou usar o cimento de anômero de vidro e para qual a situação que eu tenho nesse momento. Porque se eu fechar e vedar a restauração de CIV com um adesivo dentinário ou com um esmalte incolor, eu vou ter, os estudos preconizam que o quê? Vai ter uma diminuição na minha liberação de flúor. E eu estou dizendo aqui agora que eu posso colocar vaselina, que é o quê? Depende da minha indicação se eu vou colocar na hora que eu finalizar a minha restauração e chequei a oclusão, eu posso pegar e colocar vaselina após isso. Agora, professora, por que a senhora está falando tudo isso? Por quê? Não posso deixar de esquecer que o quê? Que o cimento de anômero de vidro, ele tem o quê? A biocompatibilidade pulpar, ele é biocompatível à polpa, ele tem o quê? Ações antimicrobianas, ele tem o quê também? Ele tem uma adesão química na sua estrutura dental, mais uma vez, ele tem liberação de flúor na carga, e o que mais? Ele tem algumas propriedades físicas superiores aos cimentos de vidro, os cimentos de anômero de vidro convencional. Por que eu estou falando tudo isso? Porque agora eu vou falar de ART. Para eu fazer esse tipo de procedimento, eu preciso ter um tecido cariado, eu preciso ter a cárie e o material de escolha para esse procedimento que eu vou realizar é o cimento de anômero de vidro, tá? Antigamente, há muitos anos atrás, como era feito? Opa, estão me ouvindo, gente? Tô ouvindo, Pro, só que não tá aparecendo a tela. E agora? Voltou? Ainda não. Como é que acontece? Antigamente, fazia o quê?
era... Ele ainda não está aparecendo. Agora parece que vai compartilhar. Isso. Compartilhou no formato de não apresentação. Foi? Desapareceu. Eu bati minha mão aqui. Né? E agora? Voltou? Voltou sim, mas não está no formato de apresentação. Já vou. Saiu, né? Isso, saiu. Carregar. E agora? Pronto, voltou. A odontologia, cada dia que passa, ela vai evoluindo, né? Nos primórdios da odontologia, como era que era feita? O paciente sentia uma dor, a dentística não tinha muito, então a opção de tratamento para alívio da dor era o quê? Extração, né? Por isso que algumas pessoas já têm aquele trauma de dentista, porque sempre vê essas imagens de tortura, de uma pessoa segurando e já associa o dentista a algum medo, isso é ancestral, tá? E podemos fazer diferente. O que aconteceu? Da onde vem o tratamento restaurador atraumático? Ele tem uma sigla em inglês que como é que vocês podem encontrar na literatura? Ou é TRA ou é ART, tá? Qual a finalidade de eu fazer uma ART? Eu vou prolongar o meu dente em boca. Eu vou fazer o quê? Uma prevenção primária. E ela o quê? Essa intervenção, ela é minimamente invasiva. Ela surgiu, qual foi a finalidade? Por que começaram a pensar em um tratamento menos traumático para um alívio de dor? Foi o quê? Foi uma alternativa para um tratamento restaurador para a população de países de classe econômica baixa. Que eram pessoas que tinham uma baixa condições financeira e, além do que, condição de saúde bucal precária. Então, eu falei para vocês, então, eu tinha um índice de cárie elevado e o que mais? E tem os fatores que associam, né? Aí, em 1959, o que foi que aconteceu? Lá na Tailândia, nasce o quê? Oficialmente, as pessoas que preconizaram. Ó, eu fiz alguns casos, algumas pesquisas, e deu certo. E aí começou a o quê? Iniciou os estudos com o quê? O cimento de ionômero de vidro. Com o quê? Qual era esse tipo de cimento de ionômero de vidro? Era o CIV de média viscosidade. E foi o quê? Aceito pelos pacientes. Falando o quê? Que era atraumática. Porque ele o quê? Pelo baixo nível de incômodo, de dor do paciente. Que acontecia o quê? Não precisava do motorzinho, como dizem algumas pessoas. Então, fala assim, é uma técnica restauradora de dentes atingidos pela cárie dental, que pode ser o quê? Pode ser removido com instrumentais manuais e não precisa sem o uso de broca ou turbina. Então, como foi? Só uma dúvida. Pode falar, gente. Eu conversando com a dentista, que ela é odontopediatra, ela estava me falando que alguns tratamentos dos pacientes dela, ela não retira totalmente o tecido cariado, ela retira só uma parte. Desculpa, não ouvi. Agora, sim. Eu conversei com a odontopediatra, ela falando que em alguns procedimentos ela não remove todo o tecido cariado do paciente dela.
ela não remove tudo para que não acabe destruindo muito o remanescente coronal do paciente. Isso ainda é indicado pela literatura ou tem que remover esse centro do tecido? Então, tem alguns estudos que preconizam, e estudos bem renomados. Quem foi que falou comigo? Isaac. Oi, Isaac. Então, tem alguns estudos, Isaac, que pode ser feito, mas isso é de forma criteriosa e bem. Eu tenho bastante cautela em falar essas coisas, porque tudo é preciso ter bom senso e ter um pouco de cautela diante do procedimento a ser executado. Porque tem vários estudos, e principalmente pessoas renomadas aqui no Brasil também e fora, que eles preconizam, e principalmente o odontopediatra, a remoção parcial do tecido cariado. Foi aquele artigo que eu botei lá na frente. E o uso do cimento de ionômero de vidro. Aí tem algumas pessoas, como que bom que pessoas estudam e têm divergências de pensamento, então algumas literaturas preconizam a remoção parcial do tecido cariado, mas pensando em quê? Qual material posterior você vai usar? Entendeu? Qual é a condição de saúde bucal do paciente? Entendeu? Imagine, Isaac, eu pegar um paciente que tem um índice de placa elevado, um paciente que ele não higieniza bem, é um paciente não colaborador, que tem muita placa bacteriana, e eu não remover todo o tecido cariado. E deixar lá que vai tudo melhorar e vai ficar tudo ok. Você acha que isso vai dar certo? Negativo, não tem como. Então, por isso que eu falo, é de suma importância nós pensarmos e ter bastante cuidado para fechar o diagnóstico, e além de fechar o diagnóstico, qual material de escolha eu vou fazer, entendeu? Porque, assim, é um paciente que é colaborador, entendeu? É um paciente que eu acompanho no meu dia a dia, entendeu? É um paciente que vai no meu consultório, é um paciente que já por exemplo, na clínica escola, que vai lá sempre, e eu motivo esse paciente, eu indico a pasta fluoretada, tal. É um paciente que eu tenho um controle, aí eu vou ver direitinho qual plano de tratamento eu vou realizar. Por isso que eu falo assim, tem literaturas que preconizam, sim, mas vamos pensar em tudo antes de falar só isso, entendeu? Vamos ter nosso senso crítico. Tá? Mas ressaltando isso, a gente só remove quando tá o tecido mole, no caso a lâmina mole. O tecido mole, vou falar isso. Quando tá duro, não precisa ser removido, no caso. Perfeito, só tecido mole, tá? Pronto. Porque ele falou assim, eu fiquei meio que confusa. Não, só tecido mole, viu? Até eu entendi. Eu pensei que fosse tudo que podia remover. Não, agora, tecido mole. Isso. Por isso que eu falo, Isaac, vamos ter cuidado com nós mesmos, eu, professora, até a colega que fala, porque do jeito que é passado, vai falar assim, ó, vou deixar a cárie aí. A cárie vai ficar aí e tá tudo bem. Não, não. É remoção do tecido mole, precisa ser tirado. Entendeu? Eu vou falar um pouquinho no decorrer sobre isso, tá? Sobre até onde tirar, viu? Vamos lá. Mas podem ir falando, viu? A aula é que a gente possa interagir nesse assunto, que é um assunto bem, bem legal. E outra coisa, é de suma importância eu deixar aqui, enfatizar o quê? Que... Rapidinho. Pode Mas falar. sempre foi ressaltado que, mesmo sendo em pessoas infantis, em dente descido como em dente permanente, sempre foi ressaltado que a gente precisa remover só a lâmina mole, não é isso? Isso. Pronto. Isso. Aí, o que eu preciso dizer para vocês? Nós estamos vivenciando um momento pandêmico, né? Estamos vivendo uma pandemia. E o ART, ele é antes do Covid, né? Ainda não tem nenhum estudo
ainda tem muitas pessoas pesquisando, muitas pessoas estudando, mas ainda não tem publicação recente de como será feito o tratamento restaurador atraumático pós-Covid, tá? É de suma importância eu deixar isso bem claro para vocês, porque como a aula fica gravada, as coisas estão mudando cada dia e o que eu estou falando hoje, daqui a, sei lá, um mês pode ter estudos que vai mudar o protocolo para o ART, tá? Então, como é que eu vou fazer o ART? Em qual momento eu vou fazer isso? E qual o critério de escolha, tá? Deixa eu só informar. Ele foi inicialmente desenvolvido para quê? Para um método de prevenção. Para o quê? Eu tinha dente cariado e era para todas as idades, tá? Diversos países que tinham o quê? Uma comunidade de classe social baixa, comunidade carente. E o recurso necessário era esse. Eu sempre falo para vocês que nós possamos dar o melhor nas condições que nós temos para nosso paciente. Então, naquele cenário vivenciado por alguns pacientes carentes que não tinham condições e acessibilidade, o tratamento melhor, o critério de escolha, era fazer uma ART para adequar o meio bucal daquele paciente para posteriormente pensar no plano de tratamento. Então, é um tratamento restaurador atraumático, que é o quê? Uma restauração preparada, onde tem lesão de cárie, e dispensa o uso da anestesia, e pode também dispensar o uso do isolamento absoluto. E o uso de quê? Do instrumental rotatório. Mas, professora, como assim dispensa o uso do material, ou do micromotor da turbina? Onde é que eu posso usar ele? Antes disso, aonde foi que criou essa abordagem? Quando foi que pensaram? Eu tinha uma lesão de cárie e eu comecei a pesquisar, várias pessoas começaram a estudar, para o quê? Para diminuir a progressão da cárie, a evolução da cárie, e que naquele momento, se eu não usasse esse material, ia evoluir para uma extração. Qual o principal? Professora, para que eu vou fazer o ART? É o quê? Para diminuir a minha evolução do tecido cariado. Como assim? Se eu tenho um paciente que ele não tem acessibilidade para um tratamento odontológico, o que eu vou preferir? Eu vou tentar fazer um ART, ou eu vou dizer, olha, esse dente já está aí e a evolução dele não vou tratar. Então, naquele momento, não é indicado fazer isso. O que é correto de nós preconizarmos é a tentativa de preservar aquele meio. Não ser mutilador, como era há muitos anos atrás. O que eu vou fazer? Olha aqui, deixar bem claro. Eu vou usar apenas instrumentos manuais para remover o tecido amolecido. O tecido que remineralizado e ver a minha lesão. Então, eu só tiro, naquele momento, tecido mole, tá? E eu tenho o quê? Uma abordagem de minimamente invasiva. Tá? Aí, em 1994, o que veio? A OMS, eles preconizaram o quê? O manual de tratamento restaurador atraumático. Então, é um plano de tratamento que eu posso realizar na odontologia. Eu tenho o quê? Um método de remoção do tecido cariado através de quê? Escavação de dentina infectada. Então, é isso aí que nós temos que pensar. É só dentina infectada que eu vou remover. Com que? Meus instrumentais
de corte manual. E eu vou fazer o quê? Isolamento relativo, eu vou dispensar anestesia e que mais? Vou usar o cimento de ionômero de vidro porque ele tem a liberação de flúor. Então, para eu ter a ART, eu vou usar o CIV. Para que nós não possamos esquecer, o uso de instrumentais manuais é o quê? Um material de restaurador que eu vou utilizar é o cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade e eu vou observar o quê? A minha habilidade do operador. Então, para eu fazer essa técnica, eu preciso estar apto e dominando para eu realizar esse procedimento, tá? Eu tenho. O que eu tenho de primordial para eu fazer essa técnica? Eu tenho que deixar claro que é uma técnica de mínima intervenção operatória. Eu vou preservar como Isaac falou, que a colega entrou em contato, está super certo, Isaac. Eu vou preservar a estrutura dentária sadia. Com isso, vai o quê? Eu vou reduzir a possível necessidade de o quê? De uma terapia pulpar ou uma extração. E não necessita de anestesia local, tá? O que mais? O que eu posso fazer no meu ART? O que a literatura preconiza? De ser o quê? Um selamento de fóssulas e fissuras, o uso de pinça, espelho e sonda. E eu vou preencher ele o quê? Eu posso fazer o preenchimento. Se eu for fazer como selante, eu posso fazer um selamento de cicatrículas e fissuras com CIV de sempre de alta viscosidade. É o material de escolha. E quando eu falo em restauração, eu vou pensar na remoção parcial de tecido cariado, observando o quê? Eu vou tirar a dentina infectada e completamente desmineralizado, utilizando o quê? Instrumentos manuais, tá? Lembrando também que eu vou fazer restauração na clavícula com cimento sempre de ionômero de vidro de alta viscosidade. Quando eu devo indicar? Em 1990, ele veio um estudo em que, em bebês. Prof, licença, Isaac está pedindo para a senhora aceitar ele, Aí, que a conexão caiu. Em 1900, deixa eu ver, Isaac. Não está aqui aparecendo para mim, não. Eu estou atenta aqui. Eu estou atenta, viu? Fique tranquila. Então, em 2001, o que veio? Lugares que não existem consultórios odontológicos, zonas rurais e escolas públicas. Então, aonde não tem acessibilidade ao cirurgião dentista. Então, exemplo, vai fazer uma ação social. Eu fiz muito ART, eu trabalhava num caminhão atendendo índio, criança e quilombola no interior da Bahia. Então, eram pessoas naquele determinado momento que não tinha acesso a um cirurgião dentista e naquela ação que ia lá para ser realizado, era a melhor opção de escolha era fazer um ART, tá? E mais um estudo, ele veio o quê? Ele preconizou que era um tratamento de estágio precoce, evitando o quê? Extração. Outros estudos, ele preconizou o quê? Preconizou o quê? Que era de baixo custo, uma técnica simples e de fácil execução, tá?
É uma técnica conservadora, preventiva e o quê? Cariostática. Beleza. E não utilizar instrumentos rotatórios, tá? São pesquisas referentes como é que eu vou realizar o CIV, que eu tenho de vantagem. Não vou necessitar de anestesia. Mas, professora, como assim? Eu vou, antes de mais nada, eu vou fazer uma anamnese naquele determinado paciente, né? Como eu falei para vocês que estudos que preconizam onde é que eu posso realizar onde é que eu posso executar esse tipo de tratamento, posso fazer em ações, pode ser feito aonde? Em escolas, vai fazer uma ação social em tal lugar. Vamos levar o ionômero de vidro, uma cureta estéreo, material, eu vou explicar qual o tipo de material para ser usado, e vamos utilizar, fazer essa técnica, tá? Pode ser quais os grupos que eu posso realizar? Uma paciente gestante, tá? Pacientes idosos que têm necessidades especiais e o quê? Pacientes com comprometimento imunológico e paciente em tratamento, antes do tratamento de câncer, tá? Porque eu tenho de vantagem para fazer o ART. Mais algumas vantagens é que o quê? A equipe do profissional cirurgião dentista, auxiliar, técnico, é uma equipe que pode ser responsável e calibrado para executar essa atividade. Ou o quê? Igrejas, escolas, comunidades. Quando eu falo de não usar anestesia, é porque não é invasivo, tá? Não necessita de isolamento absoluto, porque pode fazer isolamento relativo, tá? E que mais? E o paciente, ele vai se sentir mais tranquilo, tem estudos que preconizam isso. Porque a dor é mínima, você vai remover o tecido cariado durante o procedimento, do que você usar uma broca, que é mais agressivo e pode causar uma sensibilidade. O que mais? O CIV, ele precisa ser um CIV eu posso fazer alguns reparos, se for necessário, nesse procedimento. Eu posso também, gente, restaurar dentes em erupção, dentes nascendo, e já tem o início da progressão da cárie, cicatrículas e fissuras, eu posso fazer. E aquele paciente que é um paciente não colaborador, é um paciente que não é um procedimento de fácil execução, eu posso, naquele momento, fazer o uso do ART. O que eu tenho de desvantagem? O que a literatura preconiza? Em 1998, o que algumas vezes não apresenta a necessidade curativa do paciente. Por quê? Tem algumas limitações, porque depende do meu estágio da minha lesão de cárie. O que mais do que a literatura preconiza de desvantagem, que eu tenho maior tempo comparado com a utilização do instrumento, ou comparado ao meu instrumento rotatório. Eu vou curetar, então pode demorar um pouquinho mais. Outra coisa, de desvantagem contra indicação. Eu tenho lesões de cárie em estágios avançados. Eu não tenho indicação para usar. Como assim, professora? Então, eu tenho esse caso aqui, eu estou vendo o quê? É um paciente que tem o quê? Fístula. É um paciente que tem uma abscesso. Vocês conseguem ver aqui comigo nessa imagem? Oi? Me tirou uma dúvida. Uhum. Quando tem ele é odontopediatria. Quando tem esse caso que não dá para restaurar, não dá para fazer o acesso de canal, que precisa fazer a extração, a gente extrai e bota um aparelhinho?
Então, não dá por quê? Primeiro, não dá, eu não entendi. Não dá. Quando tá só o resto radicular mesmo, que não dá para fazer acesso do canal e nem fazer restauração, no caso. Destruição coronária? Isso? Sim. Então, o plano de tratamento precisa ser avaliado, né, radiografado, mas uma opção de tratamento é essa mesmo, fazer extração e botar aquele aparelho para que o espaço não seja ocupado. seja ocupado, isso. Esse seria o plano de tratamento. Obrigada. Professor, Oi? segunda imagem. Nessa segunda imagem, abaixo da raiz aí do paciente, isso é um broto dentário que vai nascer ou é um cisto odontogênico? Não, um dente, essa radiografia, ela está na fase da troca de dentição, né? Aqui eu tenho o pré-molar já pré-erupcionar, tá? Aqui é a posição do pré-molar, dos dois pré-molares. Na imagem dá para ver, nesse cisto não. Mas muito bem, tá com a visão ampla aí. O que eu tenho mais de desvantagem? Se eu tiver cárie oculta, eu não tiver o acesso, isso é uma desvantagem, porque se eu falo para vocês, lembra que eu falei, para a gente detectar lesões de cárie, lá no início da aula eu preciso ter o quê? Um ambiente limpo e o quê? Bem iluminado. E o que mais? O que eu faço para detectar cárie? O que, Pro? Repete a pergunta. Para eu diagnosticar lesão de cárie, o que eu preciso ter? A gente sempre usa o kit clínico e faz a radiografia. Isso, tenho que ter um ambiente limpo e bem iluminado, né? Mas se eu estiver fazendo uma ação, esse ambiente iluminado, eu vou sofrer um pouquinho de alteração, não é isso? Então, se eu tenho uma cárie oculta, eu não tenho acesso para fazer uma radiografia. Então, isso é uma desvantagem, né? Outra coisa que eu vou observar é o quê? O risco que o profissional atinge devido à simplicidade da técnica. Então, eu vou fazer a remoção do tecido cariado parcial, é um risco, né? Eu não tenho uma radiografia para fechar um diagnóstico, eu não tenho um campo de visão para tal. Então, o que a literatura preconiza, que é um risco também, tá? Aí, algumas pesquisas, em 2003, o que veio? Eu fui comparar, pessoas foram comparar as duas técnicas. Qual é uma restauração de ART e uma restauração de amálgama durante 3 anos. Foi uma pesquisa feita. Durante 3 anos, o que ele veio? Que teve como resultado? Teve que a fratura do corpo era o quê? Tinha integridade marginal. E o que mais que eu tinha de positivo? Eu tinha uma superfície íntegra. E aí foi comparado com uma restauração de amálgama que tem uma melhor performance com todos os critérios, que não era significativo. Então, ficou lá pesquisando e teve de positivo que tem integridade marginal. Isso é bom. Então, professora, como é que nós vamos fazer? Vamos para a vida prática, né? Eu tenho o isolamento relativo nessa imagem, tá? Tem um sugador, tem um espelho aqui afastando, tá? Aí eu vou fazer a remoção do tecido cariado com o quê? Instrumentos manuais, curetas, tá? E eu vou, o quê? Colocar o cimento de ionômero de vidro.
Aqui é uma foto ilustrativa feita em uma criança. E o que é de suma importância? O que? Orientar a dieta do paciente. Exemplo, se eu vou falar, qual seria o plano de tratamento para esse paciente agora, nesse momento? Se eu colocar uma restauração de resina aqui, pode ter infiltração, não é isso? Se eu não orientei esse paciente da dieta, da higiene, então, nesse momento, o tratamento indicado é fazer um ART, orientar o paciente para que melhore a condição de saúde bucal, para que esse dente fique mais tempo em boca. A senhora falou tratamento, instrumentos manuais. Nesse caso, não é necessário a gente usar brocas? Aqui ela, ó. Não é necessário usar broca. Olha só. A gente consegue remover só quando, tiver a cara tiver extensa, tipo, tiver maior, tipo, um buraco maior, no caso. Uma cavidade maior. Isso, a cavidade maior. A gente... Quando tá mais fechadinha a cavidade, tipo, no início da cara... Ai, meu Deus, sem querer. Tem várias... Eu vou falar sobre instrumental. Tem vários tipos de cureta dentinária. Tem uma cureta que é 4, a cureta que é maior, e depende de cada cavidade. Tem uma cureta dentinária indicada, entendeu? Tem uma cureta pequena, média. Sim. Então, se a cavidade for pequena, eu vou usar uma cureta menor. Se a cavidade for maior, aí tem uma cureta maior de acordo com a cavidade. Entendeu? Entendi, Pro, perfeito. O que é? Os aspectos emocionais da criança, eu não vou usar broca. E o que eu vou ter de positivo nisso é a dor e a ansiedade do paciente vai ser reduzida. Olha essa criança aqui como tá com a cara de desesperada, tá vendo? O que tem de que eu posso dizer? Os meus aspectos emocionais. Se eu, naquele momento, eu tenho um paciente que tem um trauma de dentista, se aquele paciente que é um paciente especial, que tem as suas limitações, se eu conseguir, naquele momento, fazer a remoção do tecido cariado e colocar um material que libera a flu, vocês acham que seria o melhor plano de tratamento? Ou extrair logo esse paciente? Melhor opção seria nós preservarmos o meio, né? Então, aquele paciente que tem aquele trauma, que buscamos hoje ter um atendimento humanizado na clínica escola, no nosso dia a dia, né? Que o dentista não é aquele bicho papão, não tem aquele tempo primórdio e arcaico, que é medo, né? De gerar um medo. Então, que nós possamos ter e gerar o aspecto emocional, porque o tempo de cadeira é reduzido. Eu posso usar em bebês, vai diminuir o quê? A ansiedade, o medo, eu vou observar as minhas necessidades especiais e o que mais que eu tenho de bom? Vocês conseguem perceber? Imagine, eu estou naquele ambiente, eu estou com medo, e aí eu vou ligar aquele motorzinho, se eu estiver no consultório, tá? E aquele paciente não colaborador. Aí o que eu vou fazer? Se eu tenho um paciente que não coopera e eu comecei a realizar um procedimento removendo o tecido cariado com uma cureta dentinária, eu vou colocar um material que libera flúor, não é isso? É. Eu vou observar, gente, as minhas lesões oclusais, as minhas lesões ocluso-proximal. Eu vou deixar claro que a profundidade média, eu vou observar também a faixa etária do meu paciente e a faixa socioeconômica. Tá.
o que eu preciso ter de suporte adequado? Eu tenho que ter um paciente, um operador, o instrumental e iluminação, tá? O que é autorizado pelos conselhos fazer um RT em escolas. Então, como é isso, professora? Ó, não tem a cadeira odontológica. Olha aqui, ó, essa foto é em 2001, essa daqui de baixo. Essa aqui é mais atual. Olha que paciente tranquila e calma. Olha aqui, ó, aqui tem quando eu falo ambiente iluminado, o operador vai estar aqui com um espelho para afastar. O que mais que eu tenho que ter? Rolinho de algodão e o paciente está aqui, ó, O tranquilo. pessoal está pedindo para aceitar. Tá, obrigada. Já vai. Então, eu posso fazer em escola, tá? Olha aqui como é feito, ó. O profissional era para estar de óculos, sabendo que as coisas nesse período pandêmico, com certeza, a biossegurança vai ser mudada, tá? Mas percebam, o profissional está de óculos, está de máscara, está com material estéril e está removendo tecido cariado. Aonde eu posso fazer mais? Em consultório odontológico, tá? Uma dúvida, tá? Nesse caso, se eu for fazer fora da clínica, como é que eu vou utilizar o foto no momento que eu for usar o CIV ou a resina no paciente? Como é que eu vou fazer alguns procedimentos um pouco mais... Falou comigo? Isaac. Acho que foi a microfonia. A RT não usa resina, tá? É só ionômero de vidro. Então, nesses ambientes, o que a técnica é? Eu vou remover o tecido. Foto, a senhora se atrapalhou. É o quê? É porque ele queria saber se usava a foto também, a RT, mas não usa. Não usa a foto, tá? Não usa foto polimerizador. A gente vai usar o ionômero com alta viscosidade. Então, Isaac, se eu for fazer esse procedimento ou no consultório, ou se eu vou para alguma ação social fazer, pode ser indicado que pode ser feito em cadeira, pode ser feito em mesas, mas nesse ambiente, tá? Ó, você percebe que esse paciente está aqui, ó, com uma cadeirinha sentada e com a cabeça aqui, para o quê? Qual é a intenção? Que esse dente, ele fique mais tempo em boca e gere menos trauma para o paciente, tá? Então, quando vocês voltarem para a clínica, você fala assim, vamos fazer uma RT nesse paciente. Então, vamos fazer a adequação do meio bucal, eu vou fazer a remoção do tecido cariado e vou, o quê? Colocar o ionômero de vidro. Então, eu vou adequar o meio desse paciente para, em outro momento, se é um paciente que tem um índice de cárie elevado, se é um paciente não colaborador, para que esse cimento de ionômero de vidro ele fique até que possa ser trocado como critério no planejamento, tá? Aí, até onde eu devo remover? Quem foi que perguntou isso? Falou assim, eu vou deixar tecido cariado? Como é que eu vou realizar isso? Então, é uma pergunta que nós sempre fazemos, né? Quando eu falo em ART, até onde eu devo tirar, né? Aqui eu tenho uma dentina primária, eu tenho esmalte, dentina e polpa. Eu tenho o quê? A camada odontoblástica, né? Nessa dentina, eu tenho dentina primária, dentina secundária e o quê? A camada odontoblástica. O que eu vou observar? Qual a minha extensão da minha lesão de cárie, tá? Até quando se esse paciente está tendo alguma sintomatologia dolorosa ou não. Aí eu vou ver que eu tenho dentina esclerosada, eu tenho o quê? Camada odontoblásticas e eu tenho o que também? Eu tenho dentina terciária.
Eu vou observar de suma importância qual a idade do meu paciente. Se é um paciente jovem, olha aqui, ó, esmalte, dentina e polpa. Olha aqui a camada odontoblástica no paciente jovem. E se é um paciente idoso, olha a diferença, onde eu tenho dentina secundária, eu tenho a camada odontoblástica, tá? Eu tenho aqui, gente, uma dentina infectada, né? Aí, logo depois, eu tenho uma dentina afetada, que eu tenho tecido mole, e eu vou ter a dentina sadia. Então, quando eu me preocupo muito em como eu devo me comportar perante a isso, de dizer, tem cárie ou não tem, até onde vai ficar, até onde eu vou remover esse meu tecido cariado. Então, se eu tenho dentina sadia, gente, ela vai ficar lá. Eu vou só remover o meu tecido mole. Eu vou observar o quê? Onde tem tecido mole. Tá? Aqui, onde está essa dentina afetada, eu tenho o quê? A desnaturação dos colágenos. E por isso que ela não pode ser remineralizada. E ela é, por exemplo, quando eu falo tecido mole, é de fácil remoção. Por isso que eu consigo fazer essa técnica com uma coreta. Tá? Aqui eu tenho o quê, gente? Eu tenho tecido cariado, tenho uma lesão de cárie, olha só. Eu tenho um tecido cariado, né? E aí, até quando, professora? Olha só, olha quando tá saindo tecido mole, tá? Eu vou observar o quê? Na minha forma tátil. Outra coisa, sonda. Se for usar sonda, usar aquela sonda da OMS, não aquela sonda que risca, sabe? Que tem aquela pontinha, porque ela é muito agressiva. Pode ter uma exposição pulpar. Então, ela é tátil. Ela vai saindo o quê? Umas lascas de tecido mole. Nós vamos começar a ter percepção tátil e manual e visual, tá? Para oferecer o quê? A maior resistência no instrumento. Então, eu vou segurar no instrumento e vou removendo o tecido cariado. E vai saindo as lascas, tá? De tecido mole. Então, eu tenho dentina infectada, que ela é descomposta, e o quê? E a afetada. Quando a dentina afetada, ela é remineralizada. Entenderam? Vocês me perguntaram perante a isso. Então, eu vou fazer a remoção do meu tecido cariado e vou introduzir o cimento de ionômero de vidro. Essa é a técnica. Aí, eu falei de dentina infectada e dentina afetada. Opa, qual a diferença? A dentina infectada, ela é o quê? Ela é descomposta. Eu tenho o que nela? Na dentina infectada, eu tenho invasão bacteriana e ela não pode ser remineralizada. Ela é morta e ela o quê? Não tem sensibilidade. O paciente não tem sensibilidade. Quando eu tenho a dentina infectada. Aí eu vou para minha dentina afetada, gente. Ela tem o quê? Ela tem uma baixa carga bacteriana. Ela é o quê? Remineralizável. Ela é vital e pode o quê? Ter sensibilidade. Todo mundo aí comigo? Quem estava na dúvida até onde tirar, como é que vai fazer? Aqui está bem claro, tá? Qual instrumental eu vou precisar para realizar esse meu procedimento? Eu vou precisar de um espelho, eu vou precisar da sonda exploradora, deixando bem claro que e ter cautela para o uso da sonda exploradora, tá? Pinça clínica, cureta dentinária e o machado dental. Vocês lembram que vocês pegaram? Tem alguns que foram meus monitores, né? Do machado, da enxada. Lembra dos recortadores de margem gengival?
que mais que eu vou precisar de instrumental? Eu vou precisar de espátula de inserção, bloco e espátula de manipulação. Eu vou precisar de matriz e cunha e o quê? Rolete de algodão. Olha aqui todo o aparato que eu irei precisar para fazer o meu ART. Tá? Professora, mas por que a senhora está me dizendo que eu vou precisar de matriz e cunha? Se for uma Licença, a aluna Maria Carolina está pedindo para a senhora aceitar ela na aula. Ela não está conseguindo entrar. Deixa eu dizer, eu estou controlando o tempo todo os participantes, obrigado por avisar, mas quem eu não consigo, se der 5 minutos, a pessoa tem que desligar tudo, voltar a tentar entrar na aula, porque às vezes é uma falha na admissão, então tem que fazer esse ritual, tá certo? Certo, Obrigada, então. gente. Obrigada. Ô, professora, Oi? não teria a possibilidade de marcar essa atividade para um outro dia, não? Porque não só eu, como tem outros colegas, está tendo muita instabilidade na internet. Mas fiquem tranquilos, o prazo eu vou falar daqui a pouco, deixa eu terminar a aula. Fiquem tranquilos, viu? Sobre atividade, respirem um pouquinho, deixa eu terminar a aula, que a gente pensa num plano estratégico, tá? Quem foi que falou? Lohana, Oi, Lô, espera um pouquinho, viu? Deixa eu concluir a aula, que eu vou explicar como é que vai ser conduzida a atividade, tá? certo. Mas eu aviso que tá estável para todo mundo, mas fiquem tranquilos que vamos conseguir resolver isso, tá? Deixa eu só concluir. Então, esses são os materiais para o quê? O tratamento restaurador atraumático, tá? Olha aqui, quem foi que falou? Ah, se é uma... Peraí, rapidinho. Se é uma cavidade, ela é pequena, se ela é média, se ela é... Olha aqui, ó. Eu tenho uma cureta dentinária. Olha o tamanho dela, a diferença de cada uma. Então, quem foi que me perguntou se eu tenho aquela cavidade pequena? Depende da minha, qual material que eu vou usar. Entendeu? Todo mundo aí comigo? Sim, Pro. Ah, que susto. Olha aqui como é que vai ser removido o tecido cariado. Eu tenho um tecido cariado, estão vendo? Uma cavidade bem pequena na oclusal. Estão vendo? Eu vou remover o tecido cariado. E aí, como eu falei para vocês, vamos sempre ver a bula. Vamos sempre seguir a orientação do fabricante, tá? Aí, tem algumas literaturas que preconizam eu fazer o quê? Eu usar o líquido do meu ionômero de vidro, líquido poliacrílico, antes. Então, eu fiz a remoção do tecido cariado com uma bolinha de algodão, eu vou introduzir na cavidade o meu líquido do cimento de ionômero de vidro. Depois eu vou colocar... Oi, gente, desculpa. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, ali. Sim, Pro. Eu vou limpar a cavidade, vou introduzir o líquido do poliacrílico e vou limpar a cavidade para que eu não deixe embebido em água, tá? Ou com o material, para que eu possa introduzir esse material da melhor forma possível, tá? E depois eu vou introduzir com a espátula de inserção o cimento de ionômero de vidro. E aí, o que é que como eu falei para vocês da vaselina, tá? Eu posso fazer uma pressão digital e depois colocar vaselina.
é de suma importância, resumindo, que o quê? O que eu posso ter de resumo perante a esse ART? Crianças que estão tendo o primeiro contato com o tratamento odontológico. Paciente que tem medo, paciente ansioso, que com alguns traumas anteriores, pacientes com necessidades especiais, físicas ou mentais. Tratamento temporário para o quê? Para adequação de paciente que tem o quê? Um alto risco de cárie. E o que mais, gente? Que tenha muitas lesões instaladas. Aquele paciente que tem muitas lesões de cárie e eu preciso fazer uma adequação do meio bucal para eu realizar o meu tratamento. O que mais? É uma técnica de suma importância, mas tem algumas limitações. Nós precisamos entender o quê? Que tem várias alternativas para solução do tratamento. Então, como eu sempre falo, que possamos fazer o melhor nas condições que nós temos para o nosso paciente e que possamos ter o melhor para reduzir os problemas dele, dor, limitações. Então, se eu usar esse tratamento naquele momento, nas condições que ele tem, é melhor do que eu pensar em fazer uma extração. Aqui é um passo a passo. Então, paciente com uma lesão de cárie, tá? 2 lesões de cárie, como foi feito? Tem o isolamento relativo com algodão, olhinho de algodão, e foi introduzido na cavidade o cimento de ionômero de vidro. Aí vocês lembram que eu falei? Pode fazer uma pressão digital e colocar vaselina. Porque nesse caso, o que é de suma importância está? Que esse meio, quando esse ionômero de vidro, quando entra em contato com o flúor, com a água fluoretada, vai recarregar. Então, vai ser melhor para a condição bucal desse paciente. Eu vou mostrar para vocês um passo a passo. Vocês estão vendo aí? Todo mundo está vendo? Como é feito? Sim, prof. Então, foi feito o quê? Uma classe nesse vídeo. O material que eu vou precisar usar, tá? Mas sonda, tá? Espelho, pinça, deixando claro. Vocês estão me ouvindo bem? Ou tá tendo microfone? Opa, não consegui ouvir não. Tem como você repetir? Eli, seu microfone está mudo. Peraí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. O material que eu vou usar. A gente vai fazer uma classe 1, oclusal. É uma pinça, o espelho, a sonda exploradora, as curetas, que tem vários tipos, tá? Lembrando que é o cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade, tá? Independente de marca comercial. Esse cimento tem um adesivo. Lembrando que eu sempre tenho que ler a bula, tá?
rolinho de algodão, microbrush, o carbono para a gente checar a oclusão. Eu tenho uma lesão de cárie no dente 36 e 37 na oclusal, e eu vou começar a fazer a remoção do tecido cariado. Olha como é que está saindo a lesão de cárie, ó. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de remover, porque pode ter lesão de cárie embaixo das cúspides, então por isso que eu tenho que ter destreza manual para executar essa função. Aí são os recortadores de margem gengival, tá? Eu vou de forma precisa e leve, regularizando essas paredes. Vou remover o tecido cariado, ó, com bem calma e firmeza. Tem vários tipos de colheres dentinárias, tá? Então, se eu tenho uma cavidade menor, eu vou usar uma menor. Se ela é extensa e maior, dependendo do tamanho da minha cavidade, o material que eu vou ser usado, instrumental. Removendo todo o tecido cariado. E aí eu vou para a cárie do dente 37. Vocês conseguem perceber que essa cavidade é uma cavidade menor? Ó, quem perguntou o tamanho da lesão de cárie. Aí eu vou fazer o quê? Isolamento relativo. Nesse cimento de ionômero de vidro, ele preconiza usar o quê? Fazer o ácido poliacrílico. Aí vocês lembram que tem que tinha um copinho? Eu vou pegar vou lavar, limpar bem, remover o ácido, lavar com água e uma bolinha de água para colocar, introduzir na cavidade. Como eu não estou no ambiente, no consultório, eu não vou fazer o jato de ar, tá? Isso é bom porque eu não desmineralizo e pode diminuir a sensibilidade, para não gerar sensibilidade. E aí, eu vou fazer o quê? Vou homogeneizar o pó do cimento de ionômero de vidro, como eu mostrei para vocês. Eu vou sempre respeitar o que o fabricante preconiza, uma porção para um. Vou dispensar um, para que caia na proporção correta. E aí, eu vou separar e começar a aglutinação. Olha o aspecto desejado para o cimento de ionômero de vidro. Eu vou dividir em partes e vou começar a aglutinar. No início pode ficar até o momento de pegar a presa, tá? Ó. O que é que eu vou fazer agora? Já fiz a manipulação. O aspecto é brilhoso. Estão vendo? E vou inserir na cavidade com o quê? Com uma espátula de inserção, tá? Introduzo na cavidade e logo depois vamos fazer uma pressão digital com a vaselina. Nesse momento, eu não vou fazer o quê? Não vou usar nem o material de critério de escolha, eu não vou usar nem o... Ó, vou fazer a pressão digital, ó, com vaselina, tá? Porque eu quero que esse material, ele libere flúor. Tá?
Faço uma pressão digital. Removo o excesso. E vou o quê? Checar a oclusão. Estou removendo todo o excesso, tá? Vou fazer o ajuste oclusal. E vou orientar o paciente para que ele melhore a condição de saúde bucal, mas se eu for numa ação ou se eu for num consultório, de qualquer forma, esse paciente, ele recebeu, esse dente ele vai ter um prognóstico melhor do que se ele tivesse com uma cavidade aberta, exposta, tá? Essas são no AVA, tem alguns artigos disponíveis perante o assunto. E quem, a partir de agora, na verdade, já deve estar disponível para vocês no portal, sobre a atividade. Ah, professora, eu agora, nesse momento, se alguém for lá na unidade 4, seção 2, e possa ter alguma instabilidade, eu preciso que diga aqui agora para mim, para a professora Luciana. Espera aí. Vê se vocês já estão tendo acesso. Tá em qual encontro mesmo, Pro? Unidade 4. Deixa eu abrir aqui com vocês. Unidade 4, seção 2. Podem ficar tranquilos, tá? Eu e a professora Luciana, se vocês tiverem alguma instabilidade, informem aqui para a gente. Que nós vamos buscar solucionar. Gente, só mais um aviso. Ao passo que, só um instantinho, ao passo que vocês forem desenvolvendo a atividade, sinalizem para a gente quando vocês finalizarem, tá bom? Pode falar. Eu entrei aqui, Pro, tá dizendo que só vai estar disponível 4 horas. Peraí, deixa eu ver aqui agora. Eu tô entrando agora. Viu? Vocês têm alguma dúvida perante ao assunto, gente? Sim ou não também é resposta. Cadê Jonathan? Malu? Não, Pro, é porque demora para responder, porque tem que desativar o microfone, perguntar se aceita. Vê se já tá aí disponível. Aqui para mim já tá, peraí. Não, Pro, aqui tá do mesmo jeito, que só vai abrir 16 horas mesmo. Tentem sair e voltar novamente, que eu já... Prof, repete aí o encontro e a unidade. Professora, Oi? repete aí, por favor, o encontro e a unidade. A sessão, no caso. Encontro 4, seção 2.
Pro, é a Oi. Ariana. Eu também Oi. só está disponível por 16 horas. Você pode sair e voltar novamente, porque estava mais cedo. Tentem sair, por favor. E a mesa já está aparecendo. Eu entendi. Ô, Salvador. Professora. Pro, já saí, entrei e nada. Aqui Jonathan, também eu já saí e entrei nada, Pro. Vê se a senhora não consegue atualizar o seu e para atualizar. liberar pra gente de novo, Perfeito. porque aqui tá do mesmo jeito. Para mim já está aparecendo. Eu entendo que para mim também apareceu ali. Talvez seja alguma coisa do próprio AVA. Mas, enfim, o que a gente pode fazer é, vamos aguardar até as 16 para iniciar essa atividade junto com vocês, não tem problema. E oportunizar esses 15 minutinhos, então, a gente inverte e faz a tutoria. O que é que vocês acham? Professora, Oi. Pode ser. o meu tá dando que só ficou disponível até o dia 20 de maio. Não, é unidade 4, seção 2. Aí tá dia 21/5/2020. Olhem aí, por O favor. meu não tem isso, tá? O meu tá 19/5/2020. Aí quando eu clico, informa que esse questionário foi encerrado em quarta-feira, dia 20 de maio. Então, o seu dia é quarta-feira. Sua aula É é porque quarta. o meu dia é no PC3. Pois Aí, é. pronto, conseguiu aqui. Conseguiu? Ah, sim. Pronto. Pro, Oi. Ariana, o meu disponibilizou. E, nossa, pronto. Saiam e voltem novamente, por favor. Não, o meu já eu disponibilizou. acho ele. Disponibilizou, pronto. Eu atualizei a página e Então, disponibilizou já. pronto. Ai, pronto. Então, vão conduzindo. Quem já está disponível à atividade vai conduzindo. E quem tiver assim, alguma inconsistência vai falando aqui com a gente. faz o print e encaminha. Eu fiz o print e te mandei no WhatsApp, Elisaura, do meu. No seu caso, você está matriculado para terça-feira. Então tem que ver com a instituição. Ele Não, não pode libera. começar a fazer? Porque eu ainda vi. Pode. Dizer esqueci o nome dela. Que eu pego o PC3 também, então por isso que a minha ficou dia de quinta. Eu sempre assisto dia de quinta. Não assisto terça, porque eu tenho o PC3. Escutou? Professora?
professora? Oi, Já finalizei. Pode sair? meu nome? Lohana. Pode, Ló. Vai ter a tutoria, tá? Pronto, obrigada. Beijo. Se você, por um acaso, tiver alguma questão com a tutoria, você permanece, Lohana. Senão você pode ir. Você deseja falar alguma coisa? Não, até então não. Então tá. Então, bom fim de tarde para você. Pode sair, viu? Obrigada. Para vocês também. Pro, Oi. Maria Luísa Leal terminou. Pronto. Beijo, Malu. Você Beijo, vai ficar. Pro. Tchau, tchau. Tchau. Pro, já terminei, Pro, viu? terminei. Também. Pro, terminei. Vou sair, beijo. Maria Eduarda. Longuinho Quem Rocha. mais? Maria Maria Carolina Isabel. Monteiro. Ian Carvalho.
Pro, Michele terminou. Certo, Michele. Boa tarde. Rayana, você está com a mãozinha levantada no chat, alguma coisa que eu possa ajudar? Terminei, Pro. Rayana. Certo, então tá. Então, se você não tiver nenhuma questão com a tutoria, tá liberada, viu? Boa tarde. Certo, boa tarde. Pro. Oi, quem é? Ian Carvalho terminou. Tá bom, Ian. Boa tarde, então. Pro, Beatriz Silva, Eduarda Longa e Beatriz Santana. Ok, terminaram, né? Isso. Pronto. Pro. Pro, terminei. Ariana. Tá bom, Ariana. Ivana terminou também. Certo, Ivana? Pro, terminei. Maria Larissa. Tá bom, boa tarde, viu? Tchau, Pro. Tchau.
Pro, Oi. Roberta Bastos e Érica Nadeiro terminaram. Certo. Daqui também, não é isso? Isso. Beijo. Beijo. Pro. Pro. Oi, quem está falando? Luane Oliveira, já terminei. Certo, desculpa, eu comecei a falar e vi que o microfone estava mutado. Professora? Pronto, quem é? Marcos Vitor, terminei. Tá bom, Marcos. Bom fim de semana para você, se você não tiver nenhuma questão, viu? Tchau, tchau. A senhora também.
Oi, Alice, só tem a gente? Só? Entendi. Pronto, então, vai finalizar a gravação, né? Só tem. Oi, deixa eu acabar aqui, deixa eu interromper, peraí. Só tem a gente. Agora a aula formalmente termina às 16h14, né? E 14, tá agora. Ou 16h14 o quê? 16h30, né? E são 16h14. Mas não tem mais ninguém? Não tem mais. Sai todo mundo? É. Bom, Foi mais rápido. a gente pode dar por encerrado, porque se tivesse alguém com alguma questão, já tinha entrado, eles